A igreja, a política, o carnaval e o discernimento espiritual. Colocaram a família tradicional dentro de uma lata de conserva. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos uns dias que a cultura política e a fé se misturam no debate público. Quando símbolos cristãos aparecem em manifestações culturais ou homenagens políticas, muitos reagem com indignação e outros com celebração. Mas a pergunta central é: qual deve ser a postura bíblica da igreja diante desses fatos? Quem não tem discernimento, reage. Quem tem maturidade, responde. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Este texto, o apóstolo Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo exorta a igreja a não assumir o padrão do sistema mundano, seus valores e práticas contrárias à palavra de Deus. O cristão não vive segundo a cultura caída, mas conforme o reino de Deus. Transformai-vos. A palavra no original significa metamorfo, que indica mudança profunda interior, como uma metamorfose. É obra contínua do Espírito Santo. Pela renovação do entendimento, transformação, queridos irmãos e irmãs, começa na mente. Quando a mente é renovada pela palavra, o comportamento também muda. Para que experimenteis. Só quem tem a mente renovada consegue discernir e viver conforme a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a vontade de Deus não é pesada e nem ofensiva. Ela é boa, que significa benéfica, agradável, que nos traz paz, e perfeita, ela é completa. O cristão precisa alimentar a sua mente com oração, leitura da palavra e a disciplina do jejum. Quem pensa como vive o mundo é como o mundo. Quem renova a mente pela palavra vive a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Porém, nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, vamos pensar como Cristo agiria, como Cristo se comportaria, como Cristo se comportou através da palavra de Deus. Número 1, respeito às autoridades, mas adoração é somente a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo nos ensina
que Deus é soberano sobre as estruturas de governo. Submissão aqui nesse texto é o reconhecimento da ordem, não uma aprovação automática de todas as decisões. Quando a autoridade é contrária aos princípios divinos da palavra, permanece a fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, está escrito: honrai a todos e amai a fraternidade. Temei a Deus e honrai ao rei. Neste texto, Pedro separa honra de temor. O temor é exclusivo de Deus. O cristão respeita autoridades, mas não as idolatra. Cristo é o Rei eterno. Os governos são temporários. Número 2. A igreja não é um instrumento ideológico. João, capítulo 18, versículo 36, está escrito: o meu reino não é deste mundo, disse-lhe Jesus. Jesus, neste texto, ele declara e deixa bem claro que o seu reino não se estabelece por sistemas políticos humanos. A igreja representa o reino espiritual e eterno. Quando a fé se torna ferramenta ideológica, perde a sua identidade profética. Queridos irmãos e irmãs, a igreja não pertence à direita, nem à esquerda e nem ao centro. A igreja pertence do alto, Cristo Jesus. A igreja não tem partido, ela tem propósitos. Número 3, discernimento em meio à cultura. Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Neste texto, o apóstolo São Paulo nos ensina, ele chama a igreja a não absorver os padrões do mundo sem uma reflexão. O crente, ele não reage por impulso, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo. Mas avalia à luz da palavra. Nem todo símbolo cristão representa um compromisso genuíno com Cristo. Cultura é uma expressão humana. Reino é uma revelação divina. Nem todo símbolo é compromisso, nem toda fala é de fé. Número 4, a família é projeto divino e não um slogan político. Efésios capítulo 5, verso 22 ao 25 está escrito: vocês, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Vocês, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Neste texto, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a família bíblica é fundamentada no amor sacrificial de Cristo. Não é construção cultural momentânea e nem um discurso eleitoral, mas uma aliança espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Quando a expressão família tradicional aparece em qualquer contexto, portanto, devemos avaliar: está alinhada com o modelo de Cristo ou apenas sendo usado como narrativo? Família não é bandeira, é altar. Número 5, nossa cidadania é celestial.
Queridos irmãos e irmãs, em Filipenses capítulo 3, verso 20, está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo nos lembra que a nossa identidade principal não é política, é espiritual. Participamos da sociedade, mas a nossa esperança não está nela. Quem entende o céu não se perde na terra. Queridos irmãos e irmãs, Jesus disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, nosso entendimento, a nossa alma e ao nosso próximo como a ti mesmo. Jesus também disse que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Portanto, que venhamos orar pelo Brasil e pelas nações, clamar e interceder, que venhamos pedir ao Senhor misericórdia de quem fez aí, nessa escola aí de Niterói, esse escarnecimento da família tradicional. Devemos amá-los, devemos liberar perdão, devemos interceder para que a graça de Deus possa libertá-los e salvá-los. Conclusão: quando manifestações culturais misturam política e símbolos cristãos, a igreja deve manter respeito, exercitar discernimento direcionado pelo Espírito Santo, defender os nossos princípios bíblicos e não permitir que a política substitua o Evangelho. O centro não é o governo, é Cristo. Não é a escola de samba, não é a ideologia. O centro é Cristo. A igreja permanece quando os governos passam. Cristo reina quando os impérios caem. Você que tem discutido com seu irmão por causa do lado A, do lado B, do lado do centro, queridos, nós somos embaixadores de Cristo. Devemos orar e clamar pelo Brasil. Feche os seus olhos, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu quero colocar a nação do Brasil diante de ti e profetizar salvação, transformação de vida. Eu quero profetizar, ó Deus querido, redenção, restituição, que a tua graça alcance, ó Deus, os perdidos, que a tua graça alcance essa humanidade, que o seu amor, ó Deus, possa envolver os corações pelo teu Espírito Santo. Nós profetizamos libertação, que a tua salvação, em nome de Jesus, alcance, ó Deus querido, este povo, e que todos venham, ó Deus querido, ó Deus amado, se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como o único, suficiente Salvador. Tenha misericórdia daqueles que escarneceram de ti, que estão escarnecendo, Senhor. Ó Senhor, a tua palavra nos ensina a orar por eles, amá-los. Todos que participaram dessa escola de Niterói, profetizamos vida, salvação, pois o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Assim eu oro pelo Brasil e pelas nações, os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o que você acha a respeito disso. Até o próximo vídeo.